Meus irmãos, que a paz seja convosco. Deus seja louvado por esta oportunidade. Aproveitando que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia, Livro das Revelações, Apocalipse capítulo 4. E enquanto você abre, eu louvo a Deus por estar nesta casa, primeiramente para glorificar ao meu Senhor, juntamente com toda essa igreja. É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos. Eu não sei qual foi o horário do culto que iniciou, mas desde já eu peço desculpas se eu cheguei um pouquinho atrasado, porque teve uma reunião na igreja e eu tinha que estar lá para poder resolver algumas coisas do reino de Deus. Mas muito obrigado, pastor Renan, Deus abençoe grandemente. É um prazer muito grande poder estar aqui, junto com aquela moça bonita ali atrás, irmãos, que é minha esposa. E eu falo na igreja, trabalha para Deus, que Deus paga bem, porque boniteza a gente não tem, mas Deus abençoou com uma mulher maravilhosa. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga glória. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: depois disso, eu olhei, e eis uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta, falando comigo, e disse-me: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse-me: sobe aqui, que te mostrarei as coisas que devem acontecer. Se você acredita, se assente-se glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra para essa noite. Algo que Deus pudesse falar conosco sobre aquilo que Ele queria ou desejava falar. Deixa eu discorrer um pouquinho sobre este assunto, porque veja bem, quem está escrevendo este livro maravilhoso, que muitos crentes têm medo de ler, mas quem escreve é João. E quando eu vejo João a escrever este livro, eu começo a ver João desde o momento em que ele caminha com Jesus, filho de Zebedeu, alguém que talvez naquela época ninguém iria apostar R$1 nele, porque era pescador. Mas aí aparece Jesus, e de uma hora para outra, no projeto de Deus, porque Deus sempre chega no momento certo, o Senhor aparece e faz um convite. Na verdade não é nem um convite, é uma ordenança, porque Deus diz, o Senhor Jesus diz: eu vos farei pescadores de almas. João foi aquele discípulo que andou com Jesus desde o início da caminhada, e ainda há quem diga que dentre todos os discípulos ele era o mais fiel. A gente conhece João como discípulo do amor, porque João tinha um carinho tão grande. Tu imagina Jesus, e todas as vezes, todos os dias, Jesus gostava de comer, irmãos. Por isso que crente gosta de comer. Quando chegava no final da tarde, Jesus sempre tinha um peixinho para fazer, pastor. E João se assentava do lado do mestre, e dentre os 12, ele era o único que repousava a cabeça no ombro de Jesus. Então, João, ele vai se diferenciando. Haja vista que Jesus chama 12, mas quando a gente vai falar sobre os discípulos do Senhor, a maioria dos crentes não lembra o nome dos 12. Mas se eu perguntar quais são os 3 discípulos mais conhecidos, qual seria?
João, sempre vai ser os 3, porque dentre os 12, eles se separaram mais, eles foram aqueles que andaram mais perto. E veja que Jesus, ele conhece quem anda com ele, ele sabe quem está do seu lado. Não vai pensando que Jesus chamou 12, e dentre os 12, irmãos, se a psicologia, a sociologia fosse escolher quem dali mais prestaria, seria Judas, pelo incrível que pareça. Só que Jesus vai na contramão do que o ser humano acha, porque tu imagina, dentro da igreja a gente conhece um monte de gente, que talvez nem a tua família apostava em você, mas aí Jesus olhou para você e disse: eu quero, serve para a minha obra, serve para o meu ministério, porque Jesus sabe quem nós somos. Haja vista que quando ele vai falar para cada igreja do Apocalipse, ele começa com uma frase esplêndida: eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo: não adianta você se esconder, porque eu sei quem você é. Não adianta você botar um terno e vir para a igreja, porque eu conheço você. Não adianta você cantar bonito, porque eu conheço. Por isso que quando Samuel passa o primeiro, passa o segundo, e ei, o novo rei de Israel, aí Deus brada no coração de Deus: você olha o que está por fora, eu, o Senhor, vejo o coração. Porque Deus é bom em selecionar. E se ele separa 3 para andar com ele, ele deixa ali no vento uma promessa. Porque quando eles vão para a primeira expedição sozinho com Jesus, Jesus leva os 12 mais 9 para no pé do monte, e ele chama só 3: Pedro, Tiago e João. Vamos subir um monte. E quando eles sobem, chega lá em cima, a atmosfera muda, porque eles estavam acostumados a ver Jesus como um cordeiro. Só que a Bíblia diz que Jesus começa a acender, as vestes começam a mudar, os olhos começam a ser como chama de fogo, os cabelos são brancos como a neve. E para piorar para os discípulos, se apresenta do lado dele Moisés e do outro lado Elias. Só que eles estão na mesma atmosfera, a ponto de naquele momento não ter máquina fotográfica, não ter Orkut como tinha, Facebook, não tem nada disso. Mas Pedro, na mesma atmosfera, ele olha para Jesus e diz: quer que a gente faça 3 cabanas? Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quem disse para ele que era Moisés? Quem falou para ele que era Elias? Eles viram Jesus em glória, e eles estavam na mesma atmosfera, a ponto que quando eles vão descer, eles descem atônitos. Só que Jesus diz para eles da seguinte maneira: não conta para ninguém, isso é um mistério só nosso. Tu imagina os 9 quando eles desceram, e os 9 dizendo: por que levou só 3? Aonde que estava? Cadê? Por que não levou a gente? Só que tem coisas que até Jesus seleciona quando ele quer revelar os mistérios dele. Não é para todo mundo. Ele seleciona porque aquilo dali vai impactar muito. Os 3 desceram sem poder falar o que aconteceu no alto do Monte Tabor. Passa-se o tempo, eles viram Jesus em glória. Só que Jesus faz um novo convite para eles, e já não é mais um convite para estar em glória. Jesus chama os 12, para na beira do monte, chama os 3 e diz o seguinte: vamos ali orar por mim, vamos orar comigo. Só que quando Jesus leva e vai orar, porque a Bíblia diz que a alma de Jesus estava aflita. Jesus começou a transpirar sangue, porque a pressão era tanta que os seus vasos sanguíneos começaram a estourar. Quando Jesus termina um período da oração e desce para ver aonde são os seus, os 3 estão dormindo.
mas a gente mete o malho porque eles estavam dormindo. Só tem um porém: eles estavam lá. Eles viram Jesus no momento mais difícil. Quando Jesus sai, vai orar e volta, eles estão dormindo de novo. Mas ainda assim, são os três mais queridos, mais amados, que se separaram do meio dos outros. A terceira vez que Jesus sobe o monte, ele está sendo crucificado. Monte do Gólgota, mais conhecido como Monte da Caveira. E quando Jesus está lá, carregando uma culpa que não era dele, carregando o pecado que não lhe pertencia, Jesus está com as mãos estendidas, perdendo toda a gota de sangue que há no seu corpo. Mas ainda assim, quando a gente olha para o texto, você não vai ver Pedro, porque Pedro negou. Você não vai ver Tiago, porque a Bíblia nem fala onde Tiago estava. Mas olhando para o mestre, e mesmo que alguns possam até dizer que ele estava lá porque tinha um amigo oficial, mas ele estava olhando para Jesus. Quando todo mundo levava as crianças, os pais levavam as crianças, e quando a cena era tão forte que as crianças viravam o rosto, os pais pegavam, forçavam a cabeça da criança a olhar para a cruz e ainda sussurravam no ouvido dela, dizendo: é esse o final de quem se levanta contra César, é esse o final de quem se levanta contra Roma. Só que ainda assim, ele ouvindo tudo isso, João estava lá olhando para ele, e acredito eu, dizendo ele dentro do seu coração: ele é melhor do que isso que eles estão falando, ele é melhor do que essas coisas que eles estão dizendo. Dentre todos, ele foi o que mais se separou. Só que ele recebe um benefício que talvez para ele não era tão bom assim. Ele viu todos os seus irmãos em Cristo Jesus morrerem, de tudo quanto que é atrocidade. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago morreu à espada, Mateus foi jogado de um alto de um edifício, caiu, ainda não tinha morrido, pegaram uma marreta e acertaram a cabeça dele para garantir que ele estava morto. Todos os discípulos morreram, mas e João? Está vivo. O que é bom para a gente, o que é maravilhoso para nós, para João não é, porque João era o cara que mais merecia estar com Jesus. E tu imagina o coração dele vendo um por um partindo e ele ficando. Nero era tão louco que queimou Roma inteira, só para achar uma desculpa para perseguir os crentes. Tentaram matar João de tudo quanto que é jeito. Domiciliano tentou, mas ninguém conseguiu. Colocaram uma banheira cheia de azeite quente, ajudaram um senhorzinho de quase 90 anos de idade para jogar ele lá. Só que quando João cai dentro de uma banheira, que se fosse qualquer outra pessoa, na primeira queda os ossos iriam aparecer. Irmãos, foi a primeira loção da humanidade. Aquele senhor de quase 90 anos de idade tomando banho no azeite, o azeite não fazendo nenhum dano à sua pele, porque o azeite que já tinha sido derramado por ele e nele queimava mais do que aquele azeite da banheira. Ninguém conseguia matar o homem, ninguém merecia mais estar próximo do Senhor do que João. Vendo todo mundo morrer, todos os amigos partirem, e até seus discípulos. Domiciliano fecha todas as portas. Se não tem como matá-lo, ele não vai pregar para ninguém. Se não tem como matá-lo, ele não vai usar mais a voz dele para falar nada. Levam para Pátimos e deixa João isolado. Aí Deus aparece. Domiciliano disse que ele não ia falar. Apocalipse capítulo 1. João diz: e eu ouvi uma voz como o som de trombeta, falando atrás de mim: Delemante o revasse. Tudo aquilo
aquilo que você ver e ouvir, escreve. Se tu não pode pregar com a tua boca, vai escrevendo a tua pregação. Se tu não pode pregar com os teus lábios, vai escrevendo o que tu está vendo. Se tu não pode pregar com a tua fala, escreve o que você está ouvindo. Mas ninguém vai parar o que eu quero que você faça. Ele começa a ouvir, ele começa a ver, começa a escrever. Só que ainda assim o desejo é muito grande, porque ele está ouvindo, está vendo, mas ele ainda não consegue identificar o que está acontecendo ali. Satanás conseguiu fechar todas as portas para João. Satanás conseguiu limitar João a dentro de uma ilha. E o discípulo que mais merecia estar com Jesus não consegue estar porque não consegue morrer. Só que, irmãos, quando o diabo fecha uma porta, ele pode fechar várias. Mas tem um porém: quem anda com Deus não depende da porta que o mundo abre. Vou repetir para você começar a dar glória. Quem caminha com Deus não se preocupa com a porta que o mundo fecha, não se preocupa com a porta que o mundo abre, não se preocupa com a porta que o mundo promete. Quem caminha com Deus sabe que o Senhor já disse: eu tenho a chave de Davi, relevante o revasse erga. Aquilo que eu abro ninguém fecha, e aquilo que eu fecho também ninguém consegue abrir. Libera uma palavra para esse crente que está do teu lado. Não se preocupa com a porta do mundo. Diz para ele, diz: eu estou sentindo a autoridade do Senhor aqui. Elevai o séria. Diga: não se preocupa com a porta que te prometem. Não se preocupa com a porta que dizem que vão fechar. Não se preocupa com a porta que dizem que vão abrir. O nosso Deus tem a chave. Ele abre. Todas as portas se fecharam, até a hora que Deus, o Senhor Jesus, quis matar a vontade de João. João ainda está lá na ilha, quando ele ouve. Mas ele não só ouve, ele diz: depois dessas coisas, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, depois de toda lágrima, alamante o revasse, depois de toda oração solitária que não tinha ninguém do meu lado, depois de todo choro de madrugada, sabe? Acaba o culto, a gente se reúne, mas quando vai para casa não tem mais sorriso. Mas João, depois de todas essas coisas, ainda daquilo que eu já comecei a ouvir, João diz: e uma porta se abriu no céu. Não é uma porta qualquer. Não é uma porta qualquer. É uma porta que só quem entende do mistério sabe o caminho dela. É Deus dizendo: se o diabo fechou todas as portas, que ele sabe onde elas estão, eu começo a abrir uma que ele nem vai saber aonde eu coloquei. Só que não é só uma porta aberta, há um convite. E mais do que um convite, há uma ordem. O que é, João? Sobe. Sobe para cá, vem. Está cansado de chorar aí? Vem agora, vem. Vem que eu vou te mostrar coisas que ainda hão de acontecer. O que é isso? João pode até ter pensado: eu estou quase com 90 anos, acabou o meu ministério,
acabou minha chamada, acabou minha vocação, acabou o que Deus tinha na minha vida. Aí aparece o Senhor dizendo: eu vou te mostrar coisas que ainda vão acontecer, porque alguém pode até ter achado, eu joguei a última pá e sepultei ele, só que a última palavra não sai do homem, não sai do pastor, não sai do advogado, não sai do acusador. A última palavra sai dizendo: eu coloquei uma porta aberta no céu e estou fazendo uma chamada. O que? Sobe para cá, vem para você ver o que o mundo não consegue te oferecer. Vem para você enxergar os mistérios que eu tenho. Tu acha que João fez o quê? Subiu. Porque Deus abre e chama. Quem sobe somos nós. Não basta abrir uma porta, tu tem que passar por ela. Não basta abrir uma porta, tu tem que entrar por ela. João sobe. Você imagina João no céu, irmãos, doido para ver Jesus. Sabe aquele crente que acaba o culto e ele diz assim: por que acabou? Sabe aquele crente que quando vai lavar a louça, ele começa a dar glória a Deus sozinho? Ó, é aí, ó. Sabe aquele culto, sabe aquele crente que não precisa do culto, pastor, para falar em mistério? Ele vai dentro de casa e começa a falar em mistério. Ele anda na rua e começa a falar em mistério. E se alguém falar algo, ninguém tem nada a ver com isso, irmãos. Jesus foi aonde ninguém foi por você. João estava assim. Só que quando João chega no céu, aonde está o meu mestre? Ele ainda não sabe aonde está. Até uma hora que ele vê um livro sendo fechado, um livro fechado, cheio de selos, e alguém dizia: quem é digno de abrir e desatar os seus 7 selos? Não apareceu ninguém. Aí a Bíblia diz: e eu, João, chorei. Só que aí alguém deu um brado atrás dele, dizendo: João, não chores. Imagina João virando. Quem é que está dizendo? É um ancião. Só que o ancião continua: eis o Cordeiro de Deus. Lamante o revasse Erika, a raiz de Davi, a semente de Jessé, o que morreu mas ressuscitou, o leão da tribo de Judá. João, quando olha, ele vê: ah, Senhor, eu te conheci como um cordeiro, mas eis aí o leão da tribo de Judá. Tu não é mais um cordeiro. João está tendo a maior experiência da vida dele. Eu estou pregando para crentes que pode estar 10 anos dentro da igreja, 1 ano dentro da igreja, mas parece que todas as portas se fecharam. Parece que não vai sair nada daí. Talvez até você se desacreditou daquilo que Deus poderia fazer. Mas quando eu entrei no meu carro para vir para cá, eu escutei a voz do Senhor dizendo: estou abrindo uma porta. Oh, aleluia. Estou abrindo uma porta para muito crente, é uma porta de socorro. Eu estou falando debaixo da autoridade do Senhor. Estou abrindo uma porta para muito crente que chegou aqui dizendo: Jesus, fala comigo hoje. Jesus, que saudade que eu tenho quando eu ouvi a tua voz.
Jesus, que saudade que eu tenho quando eu falava em mistério. Deus está dizendo: eu estou colocando uma porta aberta na tua frente, que o teu inimigo não consegue achar a localização dela. Levanta a tua mão. Remante, revasse, éria. Daramante o que levará gassúria, ele mandará subnérgia. E enquanto as tuas mãos estão levantadas, adoremos-los, exaltemos-los. Por quê? Porque hoje o Senhor, no meio da tua ilha, está abrindo uma porta para você e está dizendo: sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. O diabo até pode ter fechado a porta, Deus abre uma que ele não vai saber aonde Deus abriu. Lamante o revasse, erga. Remante o revaraga subnerga. Uma graça de Deus aqui, irmãos. Elemante o revasse, erga. Deus está ouvindo o choro de muito crente. Deus está ouvindo o clamor de muito crente. Deus está ouvindo as lágrimas e está dizendo: hoje não tem para onde correr. Eu abri uma porta, eu escancarei uma porta. É só para você passar, é só para você entrar. O teu inimigo não acha o caminho dela, o teu inimigo não vai passar por ela. Não, não é como o povo egípcio que entrou na mesma porta, mas não conseguiu alcançar. A porta que ele está abrindo, ela tem o teu DNA e está dizendo: é só você que passa, é só você que passa, ninguém mais. Lembra de Elias? Por 10 anos Eliseu andou com Elias. Por 10 anos ele caminhou, virou uma dobradinha perfeita. Só que chegou um dia que Elias disse para Eliseu: eu vou subir, o Senhor vai me levar. Eliseu era conhecido como um homem desacreditado, irmãos, porque Eliseu quebra todo o paradigma. Tem uma escola de profetas, os da escola de profetas estão para suceder o profeta, só que aí do nada aparece um Eliseu. Ele passa de 51º para o primeiro da fila para assumir o ministério de profeta. Só que Elias está andando com ele, e os 50 está dizendo: ó, tu sabe que teu Senhor vai subir. É como se ele estivesse dizendo: o que vai ser de você agora? O que vai ser de você quando ele subir? Eles vão para Gilgal, eles saem de Gilgal, caminham 45 quilômetros e vão para Betel. Eles saem de Betel, caminham mais 45 quilômetros e vão para o Jordão. E enquanto eles estão caminhando, Elias está dizendo: aparta-te de mim. Mas Eliseu está dizendo: não, para onde tu for eu vou. Quando eles chegam no Jordão, Elias dá o aval para ele: pede-me o que tu queres. Que pedido, irmãos. Eliseu não é bobo. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para ele e disse: dura coisa tu me pedistes. Só tem um porém: se tu me vês subir. Os 50, irmãos, os 50 estão lá atrás, mas Elias e Eliseu caminham junto, caminhando. Desce do céu
uma carruagem, de maneira que os 50 não conseguem enxergar, irmãos. A carruagem passa no meio dos dois, separa os dois. O redemoinho sobe, levando Elias. Eliseu é o único que consegue ver tudo aquilo. E ele começa a gritar: Abi, Abi, Rekev, Echaraf, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Porque enquanto ele está clamando, a capa está descendo. E quando ele pega a capa, eu tenho que ver se aquilo que ele falou realmente é verdade. Os 50 não viu coisa alguma, mas Eliseu vai lá no Jordão e bate a capa. Isso aqui é coisa, é para crente doido, irmãos. Porque tu pegar uma capa e bater no Jordão, tem que ter fé. É por isso que Deus sabe quem Ele chama. Porque tu vai fazer aquilo que ninguém vai conseguir fazer, irmãos. Para pensar, ó. Tu ouve o que ninguém ouve. Tu vê o que ninguém vê. E tu sente o que ninguém sente. Aí Paulo diz assim, ó: o que o olho não viu, ouvidos não ouviram, e que nem chegou no coração do homem, é o que está preparado para nós lá. Para andar com Deus não pode viver no literal, irmãos. Tu tem que começar a acreditar onde ninguém consegue acreditar. Tu tem que começar a viver o que ninguém consegue viver. Tu tem que começar a andar de uma maneira que ninguém mais consegue andar. Para andar com Deus, você tem que ser louco para o mundo, porque para eles isso é loucura, mas para quem anda com Deus, sabe, uma porta se abre. Uma porta se abre. Quando essa porta se abre, não tem para quem. Meu pastor, toda permissão, posso pedir para a igreja ficar de pé? Posso pedir para a igreja ficar de pé? Preciso fazer algo da parte do Senhor. Fica de pé, irmãos. Meu pastor, por gentileza, vem aqui à frente. Eu tenho muito respeito e temor da parte do Senhor, porque a Bíblia diz: ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito coisa alguma. Quando eu passei pelas portas, eu escutei como se fosse um barulho de ferro batendo em ferro, e nada acontecia. Eu sentei e falei: Senhor, o que tu queres fazer? O Senhor disse para mim: tem muita gente que chegou aqui, que parece que a vida não anda, os projetos não saem do papel, porque os seus pés estão presos com cadeias. Eu sentei ali e Deus disse: tem gente que entra por essas portas, mas não consegue se firmar, porque quando ele pensa em dar um passo, ele não consegue ir muito. Mas assim diz o Senhor. Vem cá, meu pastor. Tu vai estender as mãos para lá, porque o Senhor disse: diga para ele, eu sou com as mãos dele. Alamante o revasse erga. E enquanto as mãos dele estiver levantada, eu vou começar a visitar a minha igreja, e vou começar a quebrar correntes, cadeias, maldições, espírito da morte, espírito das drogas, projetos que não saíam do papel. Enquanto as mãos do servo do Senhor estiverem de pé, caia por terra agora, caia
caia por terra agora, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para fazer algo novo na tua vida. Deus te levará gamante o revasse erga. Cadê os crentes cheios do Espírito? Cadê os crentes que sabem falar em mistério? Cadê os crentes o revaio serga? Porque enquanto as mãos dele estão levantadas, Deus está visitando e dizendo: eu estou abrindo uma porta, eu estou abrindo uma porta, eu estou abrindo uma porta. Levante o revasse erga, darabante o remante o revaragasúria. E enquanto eu falo aqui, eu remando o revasse. Há um varão relamante o revaragasúria, passando com uma espada e dizendo: eu estou cortando o laço. Ai, 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 ai. Darabante o revaragasúria. Você chegou aqui, mas não vai voltar da mesma maneira. Você chegou a lamante o revácia. Pega, Jesus. Pega esse crente debaixo da tua glória. Pega esse crente debaixo dos seus mistérios. Pega! Em nome de Jesus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, é agora. É debaixo da autoridade do nome do Senhor. Comece a falar em mistérios com o Pai. Comece a receber a visita do Espírito de Deus. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais fundo. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Garra isso. Alamante o revasse erga. Virimindi remante o revasse erga. Isso. Pega. Disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, o que está na minha vida, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, de braços dados com esse crente que está do teu lado. Tu vai passar para ele tudo aquilo que está na tua vida. Se o teu coração está cheio da graça de Deus, esse crente vai se encher hoje. Se o teu coração está cheio dos mistérios, esse crente vai se encher hoje. Mas a ordem de Deus é: ninguém volta para casa da mesma maneira que entrou. Começa a transmitir. Começa a transmitir. Vai, vai. Se ele está enfermo, clama agora. Se ele não é batizado, clama agora. Enche ele com o poder de Deus. Agora. 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 Estou aqui.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Com a tua glória, Tua majestade é real, tua voz com ecoa milagres. mais fundo. Ela mande o revasse. Leva-me mais perto, Ela manda onde eu aragaçui. te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Debaixo dessa atmosfera, eu quero fazer um convite para você que se afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca participou deste corpo, Deus está abrindo uma porta para você, para que o amor dele te alcance. Tu está com o teu coração aí batendo forte, porque é ele que está te chamando, está dizendo: tu é especial demais para mim. Se tu está com esse desejo de voltar para casa diferente, eu te faço um convite: sai do teu lugar e vem aqui na frente para fazer uma aliança com Deus. Cadê o primeiro corajoso ou corajosa? É você mesmo. Tu chegou aqui não era porque tu queria, não, foi porque Deus te trouxe. Tu só chegou aqui porque o amor dele te alcançou. Cadê o primeiro corajoso que quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê o segundo? Ele é amante. Os três? Cadê o quarto? Tudo que eu mais quero é te ver. Me Cadê o envolva quinto? com tua glória e Isso, irmão. poder. Ela amante. Cadê o seis? Ela amante. O revato. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva Cadê o com tua seis? glória e poder. Tua majestade é real. Ela manda aragaçui, remaragaramante, o revasse. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Há mais alguém? Jesus não é barganha, irmãos. Se tu chegou aqui foi porque Ele te trouxe aqui nessa terra. Pastor, cadê o oitavo? Oh, aleluia. Cadê o oitavo? Vai voltar para casa da mesma maneira? Não sou eu. Ó,
Mas Jesus está dizendo aqui, é debaixo de lágrimas, Deus. Jesus está dizendo aqui, tu está dizendo no teu coração: Senhor, eu não sei o dia de amanhã, mas Deus me dá autoridade para te dizer: dá o primeiro passo hoje, que amanhã sou eu que faço na tua vida. Cadê a nona pessoa para Jesus? Cadê a nona pessoa para Jesus? Você não vai voltar para casa da mesma maneira, não, irmãos. Tem uma porta aberta para você, exclusivamente para você. E Deus não quer deixar você voltar para casa da mesma maneira, porque fecharam a porta para você. Mas Deus está escancarando uma com as suas digitais. Se não tem mais ninguém, nós vamos orar ao Senhor.